Capítulo 3, seção 1, exercício 49. A lei de Boyle diz que quando uma amostra de gás é comprimida em uma pressão constante, a pressão P do gás é inversamente proporcional ao volume do gás, volume V. Então ele tem dois itens, né? Item A, suponha que a pressão de uma amostra de ar que ocupa essa quantidade aqui, né, de volume, né, 0,1006 metros cúbicos a 25 graus Celsius, seja de 50 kPa. Escreva V como função de P. Okay? E B, calcule a derivada, né, quando P é 50, a pressão for 50 kPa, ele pergunta o significado e quais são as unidades da derivada. Beleza? Então, vamos começar aqui com o item A. Né? O que ele está dizendo aqui? O que o item A pede? Ele quer que nós escrevamos V em função de P, né? O volume em função da pressão. Essa primeira frase aqui está dizendo o quê? Ó, a pressão P do gás é inversamente proporcional. Então, a expressão importante é essa daqui. P é inversamente proporcional ao volume. Então, o que isso significa? Resolvendo aqui A. Isso significa que existe uma constante. Eu vou escrever constante Czinha real, tal que o P e o V são inversamente proporcional. Eu vou seguir a frase aqui. Então, o P ele é uma constante Czinha dividido pelo volume. Okay? Então, isso é dizer que uma variável é inversamente proporcional a outra variável. Que existe uma constante tal que vale essa equação aqui. Então, beleza. Então, a primeira frase está ok. Ele quer que nós escrevamos o V em função de P. Né? Do jeito que a gente pegou aqui, a frase seria só passar o V para cá e passar o P dividindo. A questão é quem que é essa constante aqui, né? Quem é essa constante? Né? E aí o que ele fez? Ele deu mais informação para a gente. Né? Ele está dizendo o seguinte aqui, né? Suponha que a pressão, né? Suponha que P de uma amostra de ar que ocupa essa quantidade aqui, isso aqui é volume, ok? Isso aqui é volume, 0,106 metros cúbicos. Esse 25 graus Celsius aqui está só enzonando só. A gente não usa ele aqui. Deve estar falando aqui que está na, sei lá. Ok, eu não diria CNTP, né? Porque a gente tem uma pressão já distinta, né? Então você tem aqui o volume, essa temperatura a gente deixa quieto, e nós temos uma pressão de 50 kPa. Então, ele informou volume e pressão. Né? E ele está dizendo que, para nós supormos que isso está ocorrendo. Isso significa que a nossa fórmula vale, né? E além disso, a gente já tem uma situação em que nos é informado volume e pressão. Tendo-se informado volume e pressão, é possível nós encontrarmos a constante C. Encontrando a constante C, então a gente consegue escrever a pressão e o volume, uma em função do outro, de forma completa, sem faltar nada. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos substituir no V esse valor e no P os 50 kPa. Então, nós temos aqui que a pressão é de 50 kPa, aqui está a Czinha, e o volume é 0,106, né? 106. Ok? Beleza, metros cúbicos. Isso significa o quê? Que daqui eu posso isolar minha constante Czinha. Né? Ela será esse produto aqui, né? 50 que multiplica 0,106. Ok? Isso aqui
se nós fizermos as contas, isso aqui dá 5,3. Isso aqui dá 5,3. Essa constante aqui. Ok? Se a minha constante deu 5,3, então o que eu faço? Agora eu pego a constante, pego essa constante e jogo aqui. Aí eu vou ter a fórmula, vou ter o P em função do V. Só para ficar do jeito que ele quer que nós escrevamos o V como função do P, né? O volume como função da pressão. Então eu só jogo o Czinho aqui, passo o volume para cá e a pressão para baixo. Então, logo, o volume é igual a 5,3 sobre P. Então, essa daqui é a fórmula do volume em função da pressão. Esse é o item A, isso é o que ele queria. Beleza? Isso aí. Next. Vamos para o B agora. O B está dizendo o seguinte, ele quer que nós calculemos a derivada do volume com respeito à pressão, né, quando a pressão for 50 kPa. Aí ele pede o significado dessa derivada e as unidades de medida. Então vamos derivar e substituir 50, P igual a 50. Só isso. Então, aqui na B, usando aqui a A, né, agora aqui na B, então eu tenho que calcular aqui o V'. Primeiro vamos calcular a V' de P. Ok? Antes de calcular, vamos só arrumar essa expressão aqui de uma forma que talvez seja mais generosa para a altura do campeonato, onde nós estamos indo, pelo pouco que nós vimos de derivada, né? Isso aqui essa função equivale a 5,3 vezes P elevado a menos 1. Ok? Vezes P elevado a menos 1. Então, qual que é a derivada disso? Porque o P está embaixo, né? Então, qual que é a derivada disso? Quem que é o V' de P? Mantém a constante, 5,3, baixo o menos 1 e tiro 1. Então, vai ficar menos 1 vezes a pressão elevada a menos 2. Isso aqui é o quê? Isso aqui é igual a menos. Esse menos aqui, vou passar o P para o denominador. Então, isso aqui vai ter uma fração. No numerador vai ficar menos 5,3. E no denominador, a pressão ao quadrado. Então, essa daqui é a derivada do volume com respeito à pressão. É menos 5,3 sobre P ao quadrado. Eu quero calcular... nós queremos calcular essa derivada quando a pressão for de 50 kPa. Então, o que nós teremos aqui? Então, agora basta eu substituir aqui, né? Basta eu jogar aqui, olha, V' de 50, ok? Então, eu jogo 50 aqui, isso aqui vai dar o quê? Isso aqui vai ficar menos 5,3 dividido por 50 ao quadrado. Se nós fizermos essa continha aqui, só jogar na calculadora, nós vamos ver, fiz a continha aqui, dá menos 0,00212. Isso aqui vai dar menos 0,00212. Se tratando de física, química, né? Ou físico-química, né? A gente pode colocar isso aqui em notação científica, que seria 2,12 vezes 10 elevado a quanto? Menos 3, né? Para voltar para cá. Menos 3. Ok, 1, 2, 3. Beleza. Então, essa daqui é... isso aqui é... Eu vou colocar... Ok, a V' de 50. Só vou colocar na anotação lá que ele estava nos entregando, né? dV
dp em 50. É uma outra anotação que você pode encontrar aí. Então, essa aqui é a resposta. Qual que é a unidade de medida disso aqui? Então, a unidade de medida vai ser a unidade de medida do volume dividido pela unidade de medida da pressão. O volume, quando foi falado em volume no texto, era só metros cúbicos, né? Então, aqui o volume é metros cúbicos, ok? E a pressão é quilopascal, então metros cúbicos sobre quilopascal. Metros cúbicos barra quilopascal. Deve ser Kzinho, K minúsculo. Beleza. Então essa aqui são as unidades de medida. Ele tinha pedido no texto, né, quais são as unidades de medida. Essa daqui. E qual que é o significado disso aqui? Isso aqui é a taxa instantânea de variação do volume com respeito à pressão, no momento em que a pressão é de 50 kPa. Ou seja, o volume ele varia de acordo com a pressão. Ele varia de acordo com a pressão. E no momento em que a pressão era de 50 kPa, ele estava variando a essa taxa aqui. Vamos fazer a leitura aqui, de 2 milésimos, né? Menos 2 milésimos. Isso significa que o volume estava diminuindo. Né? Naquele instante, ele estava diminuindo a essa taxa aqui de 2 milésimos de metros cúbicos por quilopascal. Essa é a interpretação. Taxa instantânea de variação do volume com respeito à pressão. No momento, na situação em que a pressão é de 50 kPa. Beleza? Então essa daí foi mais um para a conta, né? Beleza. Let's go, então. Foi 49. Capítulo 3, seção 1, exercício 52. Quais são os valores de x, quais valores de x fazem com que o gráfico de f de x, que é igual a e elevado a x menos 2x, tenha uma reta tangente horizontal, né? Então, isso aqui é importante, esse tipo de questão, né? Porque a ideia é mais ou menos isso aqui. Esses pontos aqui, que são pontos de máximo da função, né? Máximo local e mínimo local da função, né? Ela chega no máximo aqui, numa região ela está no máximo possível, numa outra região ela está o menor possível, né? Esses pontos eles são pontos muito importantes, né? Nós chamamos as coordenadas x desses pontos aqui, vamos chamar isso aqui de x0, isso aqui de x1, são chamados pontos críticos, né? Então esses dois aqui são pontos críticos, né? Dessa função aqui, desse esboço aqui. E nessa situação, a derivada aqui, a reta tangente, ela é horizontal, tanto quando ele passa por baixo quanto ele passa por cima, né? Ele faz o morrinho ou a depressão. A derivada aqui é horizontal. Mas quem é a derivada não, a reta tangente ela é horizontal. Mas quem é o coeficiente angular dessa reta tangente? O coeficiente angular dessa reta tangente, se eu chamar essa reta aqui de t, só para falar pela milésima vez, né? Dada t, o coeficiente angular da t é exatamente a derivada da minha função, vou chamar essa aqui de f. Por exemplo, estou pegando esse aqui, né? Avaliada nesse ponto aqui, x1. Né? Nós vimos isso aqui bem detalhado lá quando a gente discutiu o conceito de derivada, né? Então, dizer que a reta tangente é horizontal é dizer que o coeficiente angular é zero. O coeficiente angular dela é zero. Okay? Por quê? Porque o coeficiente angular é a tangente do ângulo com que ela faz com o eixo x, né? E ela está fazendo o ângulo de 0 graus com o eixo x, tangente de 0 a 0. Então, a derivada, né, dessa função nesses pontos especiais aqui são nulas. Okay?
Ok, então, voltando aqui, tendo isso em mente, né, o que o problema está dizendo? Né? O que o problema nos diz? Ele está dizendo o seguinte, ó, quais são os valores, ele pede quais são os valores, quais valores de x fazem com que o gráfico, né, dessa função aqui tenha uma reta tangente horizontal. Então, o que eu tenho que fazer? Eu não sei desenhar o gráfico disso aqui, apesar de que eu desenhei no computador, depois vou mostrar para vocês, mas a ideia é que eu vou ter que pegar simplesmente a expressão dessa função e derivar a expressão dessa função para eu encontrar coeficientes angulares. Né? Para cada reta tangente que eu passar aqui, eu vou ter os coeficientes angulares. E como eu sei que a derivada é o coeficiente angular de reta tangente, eu igualo a derivada a zero. Então, igualando a derivada a zero, eu vou ver quais são os possíveis pontos onde a reta tangente será horizontal. Então, esse é o moral da história. Essa é a explicação. Então, eu vou pegar... Bom, isso é a explicação. Por enquanto, a gente não resolveu o problema. Ok? Para resolver o problema, é só a gente fazer o seguinte. Se você já sabia disso, então beleza. Mas para resolver o problema é só... Eu vou pegar essa função f aqui, que é elevado a x menos 2x. Então, eu vou pegar aqui, ó, f de x, que é igual a e elevado a x menos 2x. Vou derivá-la. Beleza. Aqui, ó. F' de x. Vamos derivar. Derivada do e elevado a x, ele mesmo. Derivada de menos 2x, derivada de x é 1, fica só essa constante, menos 2. Então, derivei, beleza. Para cada x, né, o x, imagina, o x está passeando no domínio dessa função. E para cada x, eu vou ter um ponto, né, eu vou ter um ponto do gráfico, eu posso olhar lá para o ponto do gráfico, vai ter uma reta tangente, e o coeficiente angular dessa reta tangente é dado por essa expressão, substituindo o x, que a gente pegou. Então, vai dar um número e tal. Então, eu estou procurando coeficientes angulares que sejam nulos, porque eu estou procurando retas horizontais, retas tangentes horizontais. Então, eu derivo igual a zero, e aí eu acho x. Okay? Nesse caso aqui, o que eu faço? Passo menos 2 para cá, vai ficar elevado a x, passo ln dos dois lados, elevado a x, ó, ln de 2, isso aqui são funções inversas, eu tenho que x é igual ln de 2. Só para não ficar um pouco confuso, eu derivei, ok? Derivei, obtive essa expressão. E aí eu pego essa expressão e igualo a zero. Né? Quando eu igualo a zero, então eu estou procurando um certo x0 tal que valha essa equação aqui, ó. Ok? Então, eu estou em busca desse x0. Então, eu vou colocar um x0 aqui, só para você achar que... Né, eu estou em busca... E eu achei, o meu x0 é só um x0. Poderia ter mais de um ou até infinitos. Ou poderia não ter também, né? Então, eu achei um x0. O meu x0 é ln de 2. Significa que quando a gente pegar o número ln de 2, que é aproximadamente 0,69, né, e nós olharmos para ele, nós olharmos para o 0,69, o ln de 2, e nós olharmos para o gráfico dessa função aqui, a reta tangente vai estar horizontal naquele ponto do gráfico. Essa é a situação. Ok? Isso aqui, bom, é isso, só isso. Isso aqui é aproximadamente 0,69. Mas a minha resposta é essa. Vamos ver. Vamos voltar aqui no exercício para ver se ele pede alguma coisa. Ó. O valor de x faz com que o gráfico tenha uma reta tangente horizontal. Não, beleza, é essa. Essa é a resposta. Só tem um. O valor é ln de 2. Eu fiz um gráfico aqui só para a gente ter uma ideia. Essa daqui é a minha curva, né? E elevado a x, y, né? Y igual a e elevado a x menos 2x. Ok? Ela faz isso aqui. O ln de 2 é aproximadamente 0,69, então 0,69, né? Vai estar mais ou menos por aqui, ó.
Então, aqui está o ln de 2. Se nós subirmos aqui, olha, se nós formos olhar aqui a reta tangente, nesse ponto aqui, ela é horizontal, ok? A reta é horizontal, porque a derivada... Então, para achar essas retas horizontais, eu derivo a função igual a zero, porque quando eu derivar a função é o coeficiente angular. Igualando a zero, eu estou achando a reta horizontal. Beleza? É isso. Ok, next one. Então, mostre que a curva... vamos lá. Exercício 3, seção 1, capítulo 3, seção 1, exercício 53. Mostre que a curva, essa curva aqui, não tem reta tangente com inclinação 2. Ok? Pelo que nós acabamos de falar bastante no exercício anterior, né? Que a gente já tinha, na verdade, detalhado muito atrás, né? Que a derivada de uma função é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função no ponto x lá que a gente selecionou. Então, a derivada é o coeficiente angular de reta tangente. Eu estou falando em reta tangente... Estou falando em reta tangente com inclinação 2. Então, estou dizendo, a palavra inclinação está se referindo a coeficiente angular. E de reta tangente. Coeficiente angular de reta tangente é derivada da função. Então, eu vou derivar a função e igualar a 2. E procurar possíveis x. E ele está querendo dizer, está pedindo para a gente dizer que essa curva não tem reta tangente com inclinação igual a 2. Então, eu vou derivar isso aqui, igualar igual a 2 e provar que não existe x que satisfaz a equação. Então, essa é a situação. Ok? Então, eu vou pegar aqui, ó. Aqui. Tá, beleza. Então, vamos derivar isso aqui, olha. Isso aqui é o y' de x. Isso aqui é igual a 2e elevado a x, então vou repetir o 2. Derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x, mais derivada de 3x é só a constante, 3. Ok. Mais 5x ao cubo. Então vai ficar 5, repito, 5, baixo o 3 e tiro 1. 3x ao quadrado ali, né? Beleza, então isso aqui é 2e elevado a x mais 3 mais 15x ao quadrado. Então essa daqui é a minha derivada, ok? Essa daqui, isso aqui é a minha derivada. Então o que eu vou fazer agora? Eu quero, ele está falando de inclinação 2, porque ele quer provar que não tem, né? Inclinação 2, nenhuma reta tangente. Então, o que eu vou fazer? Só que a inclinação de reta tangente é dado por para cada x é dado por essa expressão. Pego o x, jogo aqui, vou obter um número e é a inclinação. Então, eu vou pegar essa expressão e vou igualar a 2. Então, vamos pegar aqui, ó, 2 e elevado a x mais 3 mais 15x ao quadrado igualado a 2. Aí a questão é, será que existe algum x que satisfaz essa equação? Essa é a questão. Ele está querendo que nós mostremos que não existe. Ok? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse 3, que está daqui, né, positivo, vou passar para o lado de cá. Então, nós vamos ter o quê? Desse lado aqui ficou 2e elevado a x mais 15x ao quadrado. A princípio eu teria que isolar o x, só que isso é impossível, porque o x está no argumento de uma função exponencial
e no argumento de uma função polinomial, então já era. Você não isola isso. Então, basicamente, você tem que enxergar o que eu vou te falar agora. Se você nunca pensou nessa ideia, você começa a pensar nela a partir de agora. Vou passar o 3 para cá, vai ficar menos 3. Então vai ficar 2 menos 3, vai ficar menos 1. E geralmente o exercício ele coloca esse tipo de situação para a gente, que é simples de resolver, não tem conta nenhuma para fazer. Você só precisa perceber. Perceber o quê? Perceber que esse lado aqui é negativo. E esse lado aqui é estritamente positivo. X ao quadrado é maior ou igual que zero, vezes 15 maior ou igual que zero. Só que a exponencial é uma função estritamente maior que zero. Então isso aqui é estritamente maior que zero. Poderia ser maior ou igual a zero, porque isso aqui é negativo. Mas beleza, então o fato é que isso aqui é positivo. Então, algo positivo não pode ser algo negativo, ok? Algo estritamente positivo não pode ser algo estritamente negativo. Então eu posso só cortar aqui já tá bom. Né? Então, só para escrever algo, eu vou colocar aqui, ó, note que, se eu pegar essa expressão, né, essa expressão é diferente de menos 2, né? Por quê? Por causa dessa situação aqui de baixo. Beleza? E está resolvido. Não existe x que satisfaz... não existe x no qual a inclinação de reta tangente ao respectivo ponto seja 2. Beleza? Mais um para conta. Ok. Então vamos lá. Capítulo 3, seção exercício 54. Encontre uma equação para a reta tangente a essa curva que seja paralela a essa reta. Né? Então, só para dar uma ideia, né, do que esse tipo de exercício está se tratando, né? Vamos imaginar aqui que nós tenhamos aqui, eu tenho aqui, vamos supor aqui uma curva, né? uma curva que é gráfico de função, por exemplo, e eu vou supor aqui que eu tenho uma reta, ok? Eu estou querendo encontrar uma reta tangente a essa curva aqui, que seja paralela a essa outra curva, a essa reta aqui. Né? Então seria algo que estivesse passando por aqui, mais ou menos. Ok? Mas coisa do tipo aqui. Ok? Só um esboço meio grotesco aqui. Então é isso, eu estou procurando, dado essa reta aqui e a curva, eu estou procurando essa outra reta azul. Essencialmente. Bom, agora vamos na parte algébrica aqui, né? Encontre uma equação para a reta tangente à curva que seja paralela a essa reta aqui, ok? Quando é que duas retas são paralelas, né? Então, se eu tenho aqui uma reta R e uma reta S, então eu posso dizer que R é paralela a S se, somente se, ocorre o quê? O coeficiente angular da R for igual ao coeficiente angular da S. Ok? Então, o que eu estou dizendo aqui? Né? O que o exercício está dizendo? Ele quer encontrar a equação de uma reta tangente a essa curva aqui, né? Que seja paralela a essa reta. Mas quem é o coeficiente angular dessa reta? Né? Se nós chamamos essa reta aqui de R, okay? Quem que é o MR? O MR é 3. Okay? Esse é o coeficiente angular. E como eu quero que a minha reta tangente seja paralela a essa curva, eu já sei que o coeficiente angular dela tem que ser 3. Ok?
Mas mesmo assim eu ainda não tenho a equação. Eu quero a equação dessa reta tangente, ok? Beleza. Então, só interpretando aqui a situação. O que você vai fazer? A equação de reta tangente. Nós já vimos isso aqui algumas vezes, né? Então, só vou colocar aqui o resumão, né? A equação de reta tangente ao gráfico de uma função f no ponto x0 f de x0. A equação de reta tangente é isso aqui, né? O coeficiente angular que multiplica x menos o x do ponto igual y menos o y do ponto. Como o ponto está né? Como se eu pegar esse aqui, né? Esse é o ponto. Então esse aqui é o meu x0. Como o ponto está no gráfico da função, então o y do ponto é o meu f de x0. Então aqui é f de x0. Nós já vimos essa continha aqui em outros, essa formulazinha aqui, né, nos exercícios anteriores. Então essa daqui é a equação da reta tangente. Olha lá, que maravilha. Agora a questão é, o que eu tenho? Eu preciso da equação da reta tangente, a partir, né, que tem essa cara aqui, né? O que eu tenho de ingrediente? Né? O que eu tenho de ingrediente? Eu já sei que isso aqui tem que ser 3. Por quê? Porque a minha equação de reta tangente é paralela a essa reta aqui, cujo coeficiente angular é 3. Ok? Então, eu já tenho aqui que esse valor aqui é 3. Ok? Agora, eu preciso saber quem que é o meu ponto x0. Quem que é o meu ponto x0? Se eu souber o meu ponto x0, acabou. Eu jogo ele aqui, tenho a função, jogo lá na função, calculo f(x0) e coloco aqui e acabou. Tenho a equação. Ok? Como que eu vou achar o meu ponto x0? Como que eu vou encontrar esse ponto aqui? Eu simplesmente, de forma análoga ao que nós fizemos, né, anteriormente, eu vou derivar a minha função avaliada no x0, que é o que eu quero encontrar, e igualá-la a 3. Por quê? Porque isso aqui é o coeficiente angular da reta tangente, e eu quero que ele seja 3. E o coeficiente angular da reta tangente, que é a derivada, nós conseguimos calcular da nossa expressão, que não está aqui, está na página anterior. Dessa expressão aqui, ó, y igual a x raiz de x. Okay? Então eu tenho que colocar o f' de x0 aqui. Okay? Vamos pegar aqui primeiro aqui a função e a gente... Então o y é x raiz de x. Vamos colocar de uma forma mais conveniente para o que a gente aprendeu até agora. Isso aqui é x elevado a 1, isso aqui é x elevado a meio, ok? Então isso aqui, não estou derivando, só estou escrevendo a função de uma outra forma. Isso aqui é elevado a multiplicação de potência menos a base, vai ficar 1 mais meio, vai dar 1,5. Então isso aqui é 3 sobre 2. Então essa daqui é uma outra forma de eu escrever a minha função, ok? O y em função de x. Agora vamos derivar isso aqui. Okay? Vamos derivar isso aqui. Então, quem é o meu y' de x0? Derivando isso aqui, baixo o 3 meios. X elevado, eu vou colocar explícito, 3 meios menos 1, ok? Então isso aqui é 3 meios, que multiplica x... Isso aqui é 1,5. 1,5 menos 1 dá meio, né? Então é x elevado a meio. Ou seja, isso aqui é 3 meios de raiz de x. Ok? 3 meios da raiz de x. Beleza? Então essa daqui é a minha derivada, no ponto x0. E o que eu vou fazer? Eu vou igualá-la a 3. Porque isso aqui é o coeficiente angular da reta tangente. E como ela é paralela àquela outra reta que tem coeficiente angular 3, então eu igualo isso aqui e acho o x. Quando eu igualo aqui, então eu estou querendo achar um x0 aqui. Ok? Nesse caso aqui, ó, posso cortar esse 3 com esse 3, passar esse 2 para lá. Então isso aqui vai ficar o quê? Então vai ficar raiz de x0 igual a 2
ok? Então, isso aqui é igual a... Vou elevar ao quadrado. Não tem módulo, não tem nada, porque o x0 ele já tem que ser positivo aqui, ok? Porque ele está dentro de raiz. Então, o módulo já é mesmo. Então é x0. Então, aqui vai ficar x0. 2 ao quadrado, 4. Okay? Então, eu vou ter isso aqui, ó. x0 igual a 4. Bom, se eu tenho o x0, acabou. Né? Porque se eu tenho o x0, eu jogo o x0 aqui e jogo aqui no f de x0. Ok? A minha função é essa daqui, né? Raiz de x, x vezes raiz de x. Então, quem que seria aqui? Vamos colocar, quem que seria aqui o f de x0? F de x0. Ou f de 4, né? Isso aqui é... O f é x raiz de x, então vai ficar 4 raiz de 4. Então vai ficar, raiz de 4 é 2 vezes 4 vai dar 8. Okay? Então f de x0 é 8. Beleza. Então eu já tenho aqui que esse valor aqui é 8 e esse valor aqui é 4. Ok? E esse valor aqui é 3. Então acabou, eu tenho a equação da reta. Vamos escrevê-lo aqui, desse lado aqui. Então a equação da reta... Aqui, logo, a equação da reta tangente, chamada de t, é 3, que multiplica x menos o x0, que é 4, igual a y menos o y0, que é 8. Nós calculamos lá o f de 4. Ok? Então, essa aqui é a resposta. Não precisa procurar nada além disso, mas se você quiser trabalhar alguma coisa aqui, isso aqui vai ficar 3x menos 12 mais 8. Então, nós temos que o y é igual a 3x menos 4. Então, note que é uma reta que ela tem o mesmo coeficiente angular, né? A gente produziu isso no mesmo coeficiente angular da outra lá, né? Muda o coeficiente linear, beleza? Então ela é paralela e ela é uma reta tangente ao gráfico da função, ok? Eu coloquei aqui a ideia geométrica dela, né? Isso aqui é feito por computador. Então nós temos essa reta vermelha aqui, é a reta dada pelo exercício, que é a y igual a 3x mais 1, se não me engano. Essa verde é a reta tangente que nós obtivemos e esse de azul aqui é a curva x raiz de x. Né? E note que mais ou menos aqui na altura 4, né, x igual a 4, é onde é o x do ponto de interseção. Ok? Então, a equação dessa reta verde é a equação que ele estava pedindo e nós obtivemos. Ok? É isso aqui, y igual a 3x menos 4. Isso significa que se a gente descesse aqui um pouquinho, né, ele ia cortar no menos 4. Beleza? Então, é isso aí. Isso aí, pessoal. Mais alguns exercícios aí foi para conta. E já sabe, se não foi escrito, just do it. Ok? Valeu. E até a próxima. Abraço.